Graça e paz, amada igreja. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos estudando mais uma vez a palavra de Deus. E antes de nós darmos continuidade aqui ao estudo, hoje nós estamos iniciando aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua graça, a sua força, a sua unção, a sua orientação, para que tudo o que falarmos aqui seja vindo do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai de amor, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua infinita bondade, pelo teu amor, Senhor, manifestado ali na cruz do Calvário. Neste momento, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque tu és o meu Deus. Tu és aquele, Senhor Jesus, que nos tirou ali, Senhor, das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor é aquele que todos os dias caminha conosco e nos dá a tua força, a tua unção e a tua misericórdia, que é palpável, Senhor, por todos os dias das nossas vidas. Ó Pai amado, muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo nesta manhã, Espírito Santo de Deus, e te convido, Senhor, a estar conosco, para que este texto, Senhor Jesus, este livro que vamos iniciar, Senhor, que esse estudo seja para a honra e glória do teu nome. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence a ti. Tira de nós, Senhor Jesus, aquilo que não convém com teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento. Coloca, Senhor Jesus, em nossos lábios as tuas palavras, conforme a tua orientação. Assim eu entrego a ti, Senhor Jesus, eu apresento a ti este momento. Fica conosco aqui, Senhor. Te peço perdão por tudo aquilo, Senhor, que não tem, Senhor Jesus, condizido, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor tem nos orientado. Peço perdão por mim, pela minha família, pela tua igreja, Senhor. E assim fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando hoje aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, que é uma carta encorajadora, é uma carta que vale a pena nós lermos e relermos várias vezes, porque é mais uma orientação para a igreja, não só para a igreja de Filipos, mas também para os dias de hoje. Então nós vamos ler, eu vou ler aqui algumas páginas impressas em letras maiores, que é a mesma coisa que está aqui neste livro, na Bíblia Sagrada. Eu vou ler aqui Filipenses capítulo 1, que veio, que nós imprimimos ali da Bíblia Online, que tem também a nova versão internacional e também a versão Almeida Corrigida e Fiel. Então, convido os irmãos a nos acompanhar. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus.
Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, nós vemos aqui que esta carta aos Filipenses, Paulo agradece a todos os seus amigos de jornada ali de Filipos e os honra. Então, a carta de Filipenses é uma carta aos crentes de Filipos e essa carta contém 4 capítulos. A autoria do apóstolo Paulo. Embora Timóteo seja mencionado aqui no início, nós vemos aqui no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, embora Timóteo seja mencionado com Paulo na saudação da epístola, Paulo escreveu a epístola aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta autêntica de Paulo e uma das cartas do cativeiro, durante as prisões de Paulo. Provavelmente ela foi escrita em Éfeso, quando Paulo esteve ali encarcerado, durante uma prisão pelo ano 61, aproximadamente depois de Cristo. Então, Filipos era uma próspera colônia romana fundada pelo rei Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Eram poucos os judeus e as sinagogas, uma vez que a cidade era composta principalmente por soldados romanos aposentados. Então, nós vemos que essa igreja de Filipos, ela tinha alguns problemas.
E quais eram os problemas dessa igreja? A igreja enfrentou problemas de perseguição, ameaças de falso ensino e a influência de pessoas mundanas. E nós vemos a mensagem principal de Paulo para os filipenses foi que esta carta foi escrita, é uma mensagem de encorajamento para os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, a encontrarem alegria em Cristo, a praticarem a humildade e a unidade e a confiar em Deus para todas as coisas. Então nós vemos Paulo como ele considerava os crentes de Filipos como seus verdadeiros amigos, grandes amigos. E nós vemos, irmãos, que amigos, a palavra amigo, ela é muito profunda. Não podemos chamar de amigos aqueles que não caminham no mesmo passo que nós. Não podemos chamar de amigos aqueles que não sentem a sua dor, as suas dificuldades ou se alegram com vocês. Há muitas pessoas que não se alegram com as alegrias do outro. Muitas pessoas, por um espírito de inveja, espírito de contenda, de discórdia, eles não sentem alegria quando o outro é próspero, quando o outro vem contar alguma bênção, alguma vitória. E existem também aqueles, irmãos, que estão conosco na jornada durante todo e qualquer momento. Existem, se nós pararmos para pensar, quem são os nossos verdadeiros amigos? Quem é aquela pessoa que você pode chamar 2 horas da manhã, quando o seu carro tiver alguma dificuldade, algum problema? Quem é aquela pessoa que você pode, na sua extrema dor, quando você olha para um lado, olha para o outro e não tem nenhuma saída, que você pode contar com aquela pessoa? Então, essas pessoas que estavam com Paulo fez questão de honrar aqui nessa carta. Então, nós vemos que Paulo considerava os irmãos de Filipos, ele era ali um amigo de verdade e ele encorajou os crentes de Filipos em todos os sentidos das suas vidas e também nas suas lutas, nas suas dificuldades. Então, irmãos, estar junto, caminhar na mesma jornada, caminhar no mesmo passo, é onde nós consideramos os verdadeiros amigos. Então, nós vemos que Filipenses nos convida a refletir sobre o que significa viver com propósito em meio a qualquer circunstância. Então, nós vemos a saudação de Paulo, durante aqui o versículo 1 e 2, ele faz o prefácio da carta, né? E a saudação. A partir do versículo 3, tem como título o amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. E a partir do versículo 12, nós vemos que o título é A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E a partir do versículo 27, exortação. Paulo exorta à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Então, nós vemos aqui, é interessante o paradoxo desta carta. Porque nós sabemos que Paulo estava ali encarcerado, com as suas prisões, as suas algemas. Nós vemos que Paulo estava padecendo por causa do amor, por causa do seu profundo amor pelo Evangelho e pelos cristãos. Agora pense bem, imagina alguém nessa situação escrevendo e falando de alegria, direto da prisão. Então a gente para pensar, puxa, que alegria tem numa prisão? Você, ainda mais naquela época, né, que provavelmente não tinha tanto essa questão dos direitos humanos, né, levar a pessoa para tomar um solzinho, essa coisa toda, né, alimentação equilibrada. Mas nós vemos que Paulo estava numa situação trágica, por justamente qual o crime que Paulo cometeu. Paulo estava ali pregando o Evangelho. Então, imagine, irmãos, alguém escrevendo direto de uma prisão, falando sobre alegria e gratidão. É o tema deste capítulo 1 de Filipenses. Parece uma coisa contraditória, irmãos, mas é exatamente isso que Paulo faz nessa carta aos Filipenses. Então, Paulo, ele reforça
para nos mostrar, para provar que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas em Cristo. Tem uma música, né, que a gente ensinou muito, bastante para as crianças na escola bíblica dominical, que diz assim: não olho para as circunstâncias, não olho para as circunstâncias, estou olhando para Cristo. Então, esta música tem como fundamento o sofrimento de Paulo. E a gente não pode, e na última estrofe, né, dessa música, ela fala sobre aquele versículo de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que no rebanho ainda que nos pastos não haja rebanho, eu contudo me alegrarei no Senhor. Então esta música reforça bem também as palavras de Abacuque. Então nós vemos, irmãos, que neste primeiro capítulo Paulo dirige aos cristãos de Filipos com uma mensagem de esperança e encorajamento. E essa mensagem nós estamos trazendo para a igreja de hoje, a igreja de 2025, a igreja que está congregando hoje, enfrentando muitas dificuldades, muitas tribulações. Nós vemos que esta palavra também é para nós. Então Paulo também expressa a gratidão evidente desde o início, e ele expressa uma confiança inabalável de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. No versículo 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Olha, irmãos, Paulo honra aqui os seus amigos. Paulo honra esses irmãos que esteve com ele. Porque quem é, irmãos, que diz assim: toda vez que eu me lembro de vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês? Quem são aquelas pessoas, irmãos, que te ajudou? Quem são aquelas pessoas que nos momentos mais difíceis da sua vida, você mandou um textinho, ou você esteve junto com ela e disse assim: ore por mim nas suas dificuldades, ou aquela pessoa que te estendeu a mão, que te socorreu? Então Paulo está aqui manifestando uma profunda gratidão por estas pessoas. Quantas vezes, irmãos, aqui nós vemos aqui na frente aqui um cesto cheio de pedidos de oração. Existem pessoas aqui que estão pagando um preço muito alto para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, para que haja alegria nos corações, para que as pessoas encontrem o verdadeiro sentido da vida, que é aceitar a Jesus como seu Salvador. Porque, irmãos, aqueles que são cristocêntricos, que têm o Senhor no seu coração, eles não olham para as circunstâncias da vida. E é esse o objetivo desta carta de Paulo. Então nós vemos no versículo 6, Paulo afirma: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Então nós vemos que Deus vai aperfeiçoar a obra dele até o dia de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, Deus já começou uma boa obra. O Senhor já nos chamou, o Senhor já nos tirou lá do lamaçal do pecado, o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, o Senhor tem caminhado conosco, o Espírito Santo de Deus tem sido a sua companhia, a nossa companhia permanente, e Ele nos dá o discernimento do nosso viver e do nosso proceder aqui na terra até aquele grande dia. Então vamos segurar esta palavra de Paulo: aquele que começou a boa obra em vocês, Ele há de aperfeiçoar até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a obra será completa. Não podemos desanimar, irmãos, no meio do caminho. Eu costumo dizer que nós estamos já a 44 minutos do segundo tempo, e o Senhor está às portas, o Senhor está batendo, está vindo com seus anjos, com seus miríades e miríades de anjos para buscar a sua igreja. Então não podemos desanimar agora, temos que permanecer firmes até aquele grande dia, enquanto nós olhamos para o nosso Senhor. Teremos o privilégio, irmãos, de olhar os olhos do nosso amado, de poder abraçá-lo, de dizer para ele: ó, quanto eu almejei este momento. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Em Apocalipse diz que nós teremos que ser aquele que permanecer fiel até o fim. Então você precisa permanecer fiel para ver o rosto de Cristo. Então Paulo, ele evidencia aqui nesta carta que ele é um amigo de verdade.
para com aqueles crentes de Filipos. E todo amigo de verdade, irmãos, ele honra aqueles que o ajudaram. Então, Paulo aqui honra esses amigos. Então, ele é um amigo de verdade, que é um encorajador. Ele reforça isso em várias vezes aqui nesta carta de Filipenses. Então, irmãos, nós precisamos honrar os nossos amigos, aprender com Paulo também. Nós precisamos honrar. Aqui várias vezes nós temos visto aqui, vários irmãos vindo aqui e falando, hoje eu quero honrar a pessoa fulana de tal, que me tirou, que me estendeu a mão. Eu quero honrar meus pastores. Então, várias vezes nós temos visto aqui palavras de fidelidade, de testemunhos, em que as pessoas procuram honrar aqueles que um dia estavam na caminhada com eles e lhes ajudaram. Então, nós vemos, irmão, que a gratidão de Paulo por todos aqueles crentes é evidente. Então, nós vemos também que Paulo, ele reforça aqui que as adversidades, as suas prisões, o seu sofrimento, ele tem um propósito. Então, ele diz que essas adversidades são oportunidades para o Evangelho e desafia cada um de nós a ver a vida desta forma de propósito e missão. Então, você já parou para pensar qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é a missão? E o sofrimento, aquilo que você está passando, qual é o propósito? Muitas vezes não conseguimos saber, né? Oramos e muitas vezes estamos falando, Senhor, por quê? Por quê? Mas nós precisamos deixar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E tudo, irmãos, contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos reforça desta forma. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E Paulo afirma isso também aqui na carta aos Filipenses. Então, nós vemos que esse estudo da carta de Filipenses, irmão, nos traz profundos temas, como nós vemos os principais temas desta carta: alegria, unidade, coragem e o privilégio de servir e sofrer por Cristo, em um mundo onde muitos buscam significado. Então, muitas vezes as pessoas estão buscando holofotes, muitas vezes as pessoas estão buscando poder, riquezas, mas nós sabemos, irmãos, que existem tesouros na palavra de Deus. Esta carta de Filipenses, ela nos dá nos joga luz, né? Nos faz usar uma lente que maximizar palavras desta forma que eu acabei de falar. Temas como alegria, unidade, coragem e o privilégio de servir e sofrer por Cristo. Então, Filipenses capítulo 1 revela que o verdadeiro propósito está em viver e servir com fé em Jesus, não importando as circunstâncias. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, a partir do versículo 12 até o 18, ele fala do progresso do Evangelho em meio a todas as suas dificuldades. Então, Paulo reforça uma coisa que para nós parece ser um paradoxo, né? No versículo 12, ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, nós vemos que as aflições têm um propósito, e Paulo reforça isso. Tudo que eu passei, tudo que eu estou passando é para um objetivo maior. É para que o Evangelho seja próspero. É para que outras vidas sejam alcançadas. E para que vocês também sejam edificados, né? E Paulo faz um alerta aqui também, que não dá para a gente deixar passar aqui, para reforçar aqui. Versículo 15 até o 18, ele diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que isto importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda.
Então, nós vemos aí hoje, mais do que nunca, o YouTube está lotado, né, de vídeos. Se você, todo tema, todo pregador, tudo que você quiser, você encontra. Então, muitas vezes, existem pessoas que já deixaram a sua congregação presencial e congregam no YouTube. Muitas vezes isso é necessário por causa de dificuldades de locomoção, hospitalização, né? Às vezes existem essas situações. Mas não podemos, nós que estamos saudáveis, precisamos vir congregar, manter unidade no corpo, aqui presencialmente, para que nós possamos também servir ao Senhor presencial. E o apóstolo Paulo também nos recomenda não deixar a vossa congregação, como é costume de muitos. Então, nós vemos aqui todo tipo de evangelho você vai encontrar no YouTube. Tudo na internet, tudo. Aqueles shorts, né, vídeos curtos, né, que você pode, às vezes você está ali, hoje as pessoas estão muito enfadadas, então você procurar, você vai encontrar uma pregação de 5 minutos, você vai encontrar alguma coisa ali, mas eu quero dizer para você, nada como estar presencialmente na casa do Senhor, nada como abraçar os nossos irmãos, nada como estar aqui servindo, falando, testemunhando, orando uns pelos outros. E é esta a palavra de Deus que nos ensina. Este foi o exemplo da igreja primitiva. Então nós vemos aqui, irmãos, esse alerta, nós precisamos dar esse alerta. Muitas vezes há pessoas que desanimam, eu conheci o crente tal, ele não dá testemunho e anda por aí pregando. Eu conheci o pastor fulano de tal, que não dá testemunho. Eu conheci fulano que se diz crente e ele não anda conforme as orientações do Senhor. Mas, irmãos, vamos voltar ao versículo, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 18, que Paulo, olha, vamos ver, isso aqui é tão profundo, irmãos. Vamos novamente? Mas quem importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Deixa anunciar Jesus. Quem é o dono da obra? É o Senhor. Quem vai pedir a prestação de contas? É o Senhor. E a palavra de Deus diz que um dia o Senhor chamará cada um, para prestar contas do que fizeram por intermédio do corpo, ou bem ou mal. Então não cabe a nós julgar, não cabe nós fazermos parar, cabe ao Senhor, e Ele é o dono de todas as coisas, né? Então, nós vemos que a partir do versículo 19, Paulo manifesta aqui uma esperança e uma confiança em Cristo profunda. A partir do versículo 19 até o versículo 16. Então, na sua reflexão sobre a vida e a morte, Paulo compartilha esta convicção profunda. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, está no versículo 21. Então, nós vemos que Paulo vê a vida dele como uma oportunidade de frutificação espiritual, mas também expressa o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, nós vemos que essa escolha de Paulo entre viver e morrer, ele descreve aqui, irmãos, com um peso muito grande e com muita sinceridade. Isto demonstra, irmãos, que Paulo não teme a morte, pois sua vida está ancorada em Cristo. Nós vemos, irmãos, que a morte, né, no caso aqui para Paulo, que estava preso, ele poderia ser condenado ali à pena de morte, ele poderia acordar, ele poderia não acordar, ele poderia ser morto na prisão, ele estava sendo perseguido, e tinha muita gente que tinha ódio dele por causa da palavra, por causa do evangelho que ele pregava, então ele poderia não estar vivo no dia seguinte. Mas o que Paulo reforça aqui? Que ele poderia até morrer, porque morrendo, ele veria o Senhor mais rápido, se ele morresse. Mas se ele não morresse, se ele continuasse vivo, seria também para a glória de Deus. Então, ele poderia usar a vida dele seria minada, seria gasta na pregação do Evangelho. É isso que Paulo reforça aqui. Então, Paulo diz que a permanência dele no corpo era necessária para o progresso e alegria dos filipenses,
na fé, conforme o versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Então ele diz, se eu permanecer nesse corpo, é para que haja também progresso na fé de vocês e alegria também. Então nós vemos esse trecho aqui, que o apóstolo Paulo escreve aqui, é um desafio para nós. Olha só. Nós precisamos considerar nossa própria perspectiva sobre a vida e a morte. Quem quer morrer? Ninguém. Apareceu uma dorzinha aqui, a gente corre para resolver. Apareceu um outro problema, a gente corre para resolver. Mas Paulo nos mostra que uma vida em Cristo é vivida em constante propósito e com a esperança da eternidade. Então, a confiança que ele tem é um modelo poderoso de fé ativa. Então, Paulo é um modelo de fé. Então, Paulo estava dizendo, olha, eu posso até morrer, mas se eu morrer, eu estarei no lucro. Então, será que nós também podemos abrir a nossa boca ou dizer, eu tenho medo da morte, eu não quero morrer? Hoje nós já temos aí vários malucos aí, querendo viver para sempre. Então, tem aí criogenia, tem sérias coisas aí, muitas coisas sendo desenvolvidas. Se há uma morte que ainda não houve, é a morte cerebral, coisas assim, as pessoas pedem o congelamento, pagam fortuna para ficarem em câmaras frias, congeladas, para um dia serem ressuscitadas. Mas a palavra de Deus diz que ao homem foi ordenado viver uma vez só e vindo depois disso o juízo. Então, todos prestarão contas. Todos nós estaremos diante diante do Senhor, naquele grande dia. Então, nós vemos que a partir do versículo 27 até o versículo 30, Paulo exorta aquela igreja a permanecer na unidade e perseverança. Nós vemos que Paulo diz, olha, vocês têm que continuar unidos. Paulo diz, vocês têm que perseverar, porque aqueles que perseveram na fé têm um galardão muito maior. Então, nós vemos a partir do 27 até o 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto vem de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvistes em mim. Então, Paulo chama a atenção dos crentes em Filipenses para olhar para ele. Vocês estão vendo, olha, como eu estou combatendo o evangelho? Vocês estão percebendo como é que eu estou me comportando diante dessa situação? Eu quero que vocês vejam, me sigam como modelo. Tanto que Paulo, em outra carta, ele diz, que ele pede aos crentes, que olhem para ele, que se comportem como ele. Então, aqui, ele também faz esse lembrete aqui. Então, nós vemos que reflexão sobre Filipenses. Esta carta, Filipenses, principalmente Filipenses capítulo 1, nos desafia a enxergar a vida por uma perspectiva de propósito e alegria que ultrapassa qualquer dificuldade. Você já parou para pensar que as suas dificuldades, elas nem se comparam, elas precisam ser inferior à alegria que o Senhor tem te dado? O propósito da sua vida, a sua vida tem um propósito tão grandioso que as tribulações, elas são muito pequenas diante do propósito e a alegria que o Senhor tem te dado. Então, Paulo, escrevendo da prisão, ele não perde o ânimo. Ele está ali escrevendo e reforçando a alegria. Paulo, alegre e agradece pela igreja, demonstra sua confiança em Deus e vê a sua prisão como oportunidade para o evangelho se expandir. Então, Paulo enxergou muito além daquelas grades. Paulo enxergou muito além das suas algemas. Ele via uma oportunidade.
Então, essa atitude inspiradora nos ensina que as circunstâncias não definem nossa alegria em Cristo. Nós precisamos olhar para a circunstância e aumentar a nossa alegria. Hoje nós somos desafiados, né? E nós temos muitas adversidades. Problemas financeiros, relacionamentos complicados, incertezas no trabalho. Mas, ao olhar para a carta de Filipenses, para o capítulo 1, ela nos convida a colocarmos Cristo no centro e as nossas prioridades mudam. Quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, todas essas coisas são secundárias, né? Então, Paulo nos mostra que até as situações mais difíceis podem se tornar plataformas para o propósito de Deus, né? Nós vemos que essas situações complicadas que você e eu estamos passando, elas podem ser trampolim para os braços do Senhor. Quando vivemos com o propósito de glorificar a Cristo, cada detalhe da vida ganha um novo sentido. Então, olha para o seu lado, olha para a sua vida, olha aquilo que você já fracassou, olha aquilo que você já errou. Então, tudo isso tem um propósito. Muitas vezes eu fico imaginando se a minha vida não tivesse acontecido da forma como aconteceu até o momento, quem seria eu? Onde eu estaria? Mas a misericórdia do Senhor me alcançou e me trouxe até aqui para um propósito maior. Então, Paulo também nos desafia a pensar sobre a unidade na fé. Nós precisamos ser unidos, irmãos. Nós precisamos abraçar uns aos outros, sermos amigos de verdade, porque o amigo de verdade é aquele que está junto, aquele que encoraja, aquele que reforça, aquele que ama, aquele que auxilia nos momentos mais difíceis que o outro está passando. Então, ele fala da importância de nós estarmos firmes num só espírito. Nós precisamos ver isto como prioridade da igreja de hoje. Será que nós estamos firmes num só espírito? Então, nós vemos que nós estamos vivendo hoje tantas divisões. Nós precisamos deste compromisso e buscar juntos o Evangelho e apoiar uns aos outros na caminhada cristã. Nós também vemos, irmãos, que este capítulo 1 de Filipenses nos encoraja a cultivar essa união e a enfrentar as oposições com coragem. O que está sendo opositor na sua vida cristã? Qual a oposição que você está enfrentando? Olhe para essa oposição e veja em uma oportunidade para vencer. Então, com o nosso pensamento, a nossa mente voltada para Cristo, Paulo nos ensina a valorizar cada momento da nossa vida. Ele vê a vida como uma oportunidade de frutificar para Deus, enquanto a morte é um ganho, pois representa estar com Cristo. Essa confiança nos lembra que, ao vivermos para Cristo, encontramos força e esperança para enfrentar qualquer circunstância. Então, irmãos, capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses nos leva a compreendermos que toda a nossa vida também tem um propósito, assim como Paulo tinha um propósito na sua vida. E a partir do capítulo 2, irmãos, que os irmãos vão falar amanhã, pare para pensar, olha só, depois de Paulo falar tudo isso, de unidade, de encorajamento, ele começa um lindo poema a partir do capítulo 2, que vale a pena refletirmos com bastante atenção todas as palavras do capítulo 2 e depois toda essa carta para a nossa edificação espiritual. Como Deus é lindo, irmãos, como Deus é maravilhoso, que nos traz ensinamentos para os nossos momentos atuais. Então, a carta aos Filipenses, ela é atemporal, ela é para você hoje, ela é para mim, que nós possamos absorver as palavras de Paulo e edificar a nossa fé e crescer. Vamos olhar ao nosso derredor, vamos olhar e ver aquilo que nos está nos incomodando. Todas essas circunstâncias, todas essas dificuldades, o Senhor está permitindo para que nós possamos nos aproximar do Senhor. E como diz Paulo aqui no versículo 12, as aflições têm um propósito, e esse propósito vem do Senhor, por causa do seu grande amor. O grande amor do Senhor nos traz dificuldades, oposições, tribulações, para nós olharmos e lembrarmos que Ele é que está no barco conosco. Amém? Pai querido, Pai de amor, te agradeço, Senhor, por estes momentos, pela Tua palavra.
Te pedimos, Senhor Jesus, que esta palavra não volte vazia, mas que ela apraz para aquilo que ela enviou. Que ela possa, Senhor Jesus, crescer e multiplicar no coração dos meus irmãos. E que ela venha dar muitos frutos, Senhor. E todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo aqui pela internet, Senhor, que eles possam ser tocados e que a Tua palavra venha falar conosco, Pai. Obrigada porque ela falou comigo primeiramente. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.